deve acontecer no Congresso brasileiro em relação a esse projeto? Se for levado a voto, Fabiola, há grande possibilidade de aprovação. Está acontecendo hoje um fenômeno no Congresso Nacional que expressa a forma covarde como o governo, as bancadas ditas mais progressistas estão se comportando diante de determinados temas, né? O governo sabe que é minoritário no Congresso e age em relação a esses temas com o propósito de reduzir danos. Reduzir danos, evitando novas derrotas ao Poder Executivo e também facilitando a vida de candidatos às eleições municipais, porque se imagina que, dependendo da posição que for ostentada no plenário do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, isso pode ter reflexo nas eleições municipais. Então, em relação a esses assuntos, como o da criminalização de um aborto que está previsto em lei, você transformar em homicídio um aborto decorrente de estupro, algo que está autorizado pela lei desde o ano de 1940 do século passado. Diante deste tema, as lideranças governistas fizeram concessões. Fizeram concessões e permitiram que o projeto avançasse sem levar o pé à porta, sem opor resistências. E fizeram outras concessões em relação a outros assuntos. Permitiram, por exemplo, que fosse derrubado ali no Congresso, sem grande resistência, decreto do Lula que restringia o acesso a armas. No caso do aborto, há inclusive uma articulação, Fabíola, veja a que ponto chegamos, de lideranças governistas, para que a análise dessa proposta ocorra numa votação simbólica. Por que a votação simbólica? Para que o deputado não seja compelido a levar a sua digital ao painel eletrônico, para que a posição do deputado não seja conferida. A esse ponto chegou a bancada governista no Congresso, os parlamentares ditos progressistas. Então, você tem essas pessoas mais mobilizadas, como a deputada Érica Hilton, que não hesitam em manifestar a sua posição, mas o governo está tirando as suas digitais desse assunto, e, a meu juízo, faz isso de forma equivocada, que há certas matérias em que o governo precisa impor determinadas políticas públicas. E o aborto, sobretudo nesses três casos em que ele é autorizado por lei, caso de estupro, caso em que há risco de vida para a mulher e caso em que o feto é anencéfalo, o governo precisa demonstrar por que a proteção desse tipo de interrupção de gravidez deve ser tratada como uma política pública, por que o SUS deve amparar essas mulheres. Então, deve mostrar com argumentos que não é hora de ficar criando obstáculos para que as mulheres exerçam um direito que está previsto em lei. Em vez disso, o governo se refugia no anonimato, se esconde nas articulações trançadas no escurinho do parlamento e advoga a votação simbólica para uma matéria como essa. Votação simbólica é aquela em que o presidente da mesa diz: deputado que não tem nada a opor, que está de acordo, permaneça como se encontra. E aí, quem é contra, levanta a mão ali discretamente. Quem não quem não quer aparecer, fica quieto em plenário ou nem aparece na votação. E aí, não leva suas digitais ao painel eletrônico. Então, estamos vivendo essa fase, Fabiola, marcada pela covardia. E digo a você: se esse projeto for de fato a voto, não são negligenciáveis as chances de que ele seja aprovado. E é muito impressionante, né? A gente vê pelas redes sociais, né, a movimentação de parlamentares, de mulheres também, por exemplo. Então, ontem estava vendo a Djamila Ribeiro também nas redes sociais colocando a manifestação. O foco que eles têm dado, Thales, é em relação até às crianças, porque há algo muito grave falando sobre a gravidez de crianças, de meninas, que nem sabem que estão grávidas. Ontem até a Sâmia Bonfim falou sobre isso no plenário, né? E é muito grave que isso seja ignorado pelo outro lado, né? A gente tem um número altíssimo de gravidez na infância e adolescência, porque existem meninas que ainda nem se tornaram adolescentes e são grávidas vítimas de estupro. E o que eles defendem é que essas crianças, elas sigam essa gravidez, né?
E isso, esse discurso não pega, parece, pelo outro lado. É muito impressionante, né, Thales? A gente vê nesse episódio aí o debate da polarização escancarado. E o que há de mais estranho e perverso nisso é você querer criminalizar quem pensa diferente de você. Então, você vai criminalizar crianças. Aquela menina, teve um caso de uma menina que a juíza ficou postergando, postergando, postergando a gravidez dela, e ela praticamente ameaçada de ser criminosa, de ser presa. Obrigaram a menina a ver vídeo, uma série de. Até parece que a procuradora, se eu não me engano, foi um caso há algum tempo atrás, é, ficou em cima, tentando convencer a menina a mudar de ideia. Quer dizer, é um absurdo a forma como está sendo feita, de um autoritarismo imenso, em que você, ao se descobrir a situação que está o Congresso hoje, com uma maioria avassaladora dos conservadores, os extremistas perderam a vergonha, como diria o Nelson Rodrigues, né? Os idiotas perderam a vergonha, os extremistas perderam a vergonha. Eles estão lá no Congresso agora colocando todos esses assuntos, os mais bárbaros possível, em pauta e obrigando a sociedade a ter que engolir essas coisas. Eu não sei, eu tenho quase certeza que se entrar mesmo na pauta, acaba passando. Se entrar na pauta, acaba passando. E o governo está. Não dá para dizer que o governo está docemente constrangido. Não é verdade. O governo está constrangido, mas não tem, está de mãos atadas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele sabe que vai perder, poderia estabelecer um discurso contrário mais alto, poderia, mas se fizer isso, sabe que também vai sofrer mais as penalidades lá de quem ele está refém, que é o Centrão. O governo está refém do Centrão, isso é um fato, muito embora o, o próprio deputado que veio aqui não quis admitir que o governo está refém, mas o fato é que o governo está refém e ocorre esse tipo de situação. A tentativa vai ser não colocar em pauta. Com Arthur Lira, do jeito que está, se aproximando do PL, se aproximando mais e mais da oposição para tentar eleger o seu sucessor, dificilmente deixará de entrar em pauta.